caixa térmica era ideal e que o ar e o plástico não participem das trocas, a temperatura do cérebro no momento em que foi colocado dentro da caixa, em graus Celsius, era. E aí a gente dá o calor específico sensível do cérebro igual a 1, como se ele fosse feito só de água, né? Dá valores de calor latente de fusão do gelo e tal. Mas vamos lá. 100 gramas de gelo derreteram. Essas 100 gramas de gelo que derreteram, obviamente, gastaram calor latente. Esse gasto de calor latente, a gente pode fazer o cálculo fazendo o seguinte. Para derreter 100 gramas de gelo, já que o gelo já estava na sua temperatura de fusão a 0 grau, eu vou multiplicar a massa pelo calor latente e descobrir que são 8.000 calorias que foram para o gelo para derreter aquela porcentagem de gelo. Agora, raciocinem aí. Tenta responder. Essas 8.000 calorias de calor, de energia, que chegaram para derreter o gelo, vieram da onde? Vieram do cérebro. É ou não é? Então, essa energia, eu vou calcular a perda de energia de 8.000 calorias pelo cérebro, que tem 1.600 gramas e calor sensível 1, vai causar qual variação de temperatura? Então, no caso, eu faço a resolução, eu descobri assim, o cérebro variou a sua temperatura em 5 graus. Quer dizer, se ele variou a temperatura em 5 graus e atingiu zero para entrar em equilíbrio com o gelo, a temperatura dele era 5 graus, a resposta é a letra B. Beleza, continuando, número 4. Ali tem um enunciado dizendo o seguinte: digamos que uma boca de fogão acesa está fornecendo energia a uma quantidade de água a 100 graus Celsius. Opa, a água já está a 100 graus Celsius, então quer dizer que ela está pronta para entrar em mudança de estado físico, em ebulição. Durante 1 minuto, a quantidade de água foi reduzida de 40 gramas. Uma coisa que você tem que perceber, então, o enunciado fala que a quantidade de água foi reduzida em 40 gramas. Mas como assim reduzida? Pensa aí. Era água líquida, reduziu 40 gramas porque 40 gramas se transformaram em vapor. E foram queimados 1,79 gramas do butano, que é basicamente do que é formado o gás de cozinha. Aqui do lado, eu já calculei quanto de energia que a água conseguiu receber para poder se transformar em vapor. Logo ali embaixo, no enunciado, tem o calor latente específico de vaporização da água na unidade que a gente vai precisar, vale 2,2 kJ por grama. Massa de água que se transformou em vapor vezes o latente foram 88.000 kJ de energia. E aí logo embaixo vai perguntar quanto de gás que foi consumido, certo? Bom, 1 grama de gás consegue me fornecer 50 kJ, que é o que o exercício está me dando ali como calor de combustão do butano, né? Para 1,79 gramas, que foi o caso ali que foram gastos, que foi gasto ali de acordo com o enunciado, uma quantidade de energia. Na multiplicação cruzada eu acabei percebendo, olha só, queimando 1,79 gramas grama do gás, eu consigo obter 89,5. Só que eu acabei de ver que eu só usei 88. E o exercício está perguntando exatamente qual que foi a quantidade de energia que foi consumida em forma de energia luminosa. Bom, o gás butano queimando, 1,79, ele me fornece isso. Se ele consumiu isso para variar a temperatura da água, para mudar o estado físico da água, a diferença é o que sobrou em forma de energia luminosa, 1,5 kJ nesse tempo aí, né, de 1 minuto. A resposta é a letra A. Vamos lá então para o número 5. O número 5 mostra um gráfico aí para vocês, pessoal, já na página 127. Um gráfico mostrando a variação da temperatura em função da quantidade de calor de uma massa de 50 gramas de uma substância inicialmente no estado sólido. Galera, se a substância está aí no estado sólido, essa fase aí que é uma linha horizontal do gráfico, ela mostra uma mudança de estado do sólido para o líquido. Então isso aí é uma curva de fusão, ok? Repara aí, por exemplo, que para sofrer a fusão foi na linha horizontal aí, no Q do quilocaloria, foi de 2 a 6, então foram 4 quilocalorias. Ponto de fusão igual a 0, né? Olha lá. E depois aqueceu até 40. Para essa substância, o calor latente específico de fusão e o sensível do estado líquido em caloria por grama, grau Celsius, vale. Latente de fusão,
portanto, a gente vai usar o Quimilate. Na fusão, é igual eu falei, foram, no gráfico você vai olhar aí que é do 2 ao 6, então são 4 quilocalorias, 4.000 calorias, numa massa de 50 gramas, a gente dividiu, achou o latente igual a 80. O calor sensível do estado líquido, você vai ter que pegar a terceira fase ali do gráfico, que na linha horizontal vai do 6 ao 8, portanto, 2.000 calorias. Vale ressaltar que o eixo horizontal aí está em quilocaloria, por isso que está 2.000 aqui, viu, pessoal? São 50 gramas e a variação de temperatura causada aí foi de 40 graus. Multiplicando aqui, passando, dividindo, calor sensível é igual a 1. Então, a resposta é a letra E. Aliás, calor sensível igual a 1, latente fusão igual a 80, né? A água. Só que você não precisa saber isso de cor, não. A resposta aí é a letra E. Bom, bem rapidinho aqui para a gente finalizar. O número 6 é uma questão do Enem, mas essa questão aí é bem antiga, para te falar a verdade. Fala de um dispositivo que é usado para poder, com uma pedra no plástico, assim, para fazer tipo o formato de um funil, captar a água que vaporiza a partir da água salgada. Aí ele pergunta, nesse processo, a energia solar cedida à água salgada, para que serve a energia solar nesse processo? A água vai usar a energia solar para poder vaporizar. A partir da água salgada, você consegue ter só vapor de água subindo. Só que na hora que ela entra em contato com aquela cobertura de plástico, essa energia vai ser devolvida, né? Então, a resposta é a letra D. O vapor d'água devolve a energia que antes havia recebido e se torna líquido novamente. E interessante isso aí, porque se torna líquido e como aquela pedrinha ali faz um bico na cobertura de plástico, o que vai vaporizando vai pingando dentro do copo ali como água que não é salgada e pode beber. Bom, para finalizar, o número 7 fala sobre uma constelação, um conjunto de estrelas que se encontra a 63 anos-luz da Terra. Então, você vai ler aí no final das contas, o que o exercício está cobrando é a própria definição de calor latente, né? O que significa o calor latente de vaporização? A definição de calor latente é a quantidade de energia que cada grama do material vai precisar, cada unidade de massa, melhor dizendo, não necessariamente em grama, né? Cada unidade de massa vai precisar para mudar o seu estado. Por isso que a resposta é a letra C. Olha lá. O calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 quilo dessa água líquida se transformar em 1 quilo de vapor e continuar a 100 graus Celsius. Lembrando que calor latente muda só o estado físico, não muda a temperatura. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar do módulo 11. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até o próximo vídeo.